Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje é dia de nós irmos aos Salmos e nós vamos estar lendo 6 versículos do Salmo número 69, mas diferente do que sempre fazemos, nós leremos os 3 primeiros versículos destes Salmos e depois saltaremos para o versículo 13, 14 e o 15. Portanto, se você tiver a sua Bíblia aí consigo, Salmo de número 69, Salmo de Davi, nós vamos estar lendo estes primeiros 3 versículos e depois saltaremos mais adiante. Diz assim o texto bíblico: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, aonde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, aonde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Eu vou fazer uma pausa nessa leitura, antes de que eu leia o resto do texto que nós propomos. Queridos irmãos, quando eu li estas palavras de Davi, me apertou o coração, porque eu entendo que infelizmente, nas nossas vidas, nós podemos viver momentos como esse que Davi viveu. E uma das coisas que eu acho bela da parte de Deus é ter permitido um homem, um rei, um homem forte, um homem valente, como era o rei Davi, mesmo desde a sua meninice, apesar de ser meigo, de ser um pastor de ovelhas na sua tenra juventude. Ele era alguém corajoso, ele enfrentou o urso, o leão, ele cuidava com desvelo das ovelhas de seu pai e era, apesar de ser o mais novo, um rapaz trabalhador e um rapaz valente. E cresceu e foi chamado e viveu muitos desafios e tornou-se rei em Israel e inclusive conhecido pela perícia na guerra, valentia e todas estas coisas. E apesar de ser então um homem, ou seja, um ser masculino, com esta masculinidade aflorada por causa da sua posição, da guerra, do trabalho que ele sempre fez, foi alguém que tinha, como todos os homens têm, um coração, uma alma. E alguém que, paralelo com esta realidade da vida dura, por um lado, vivia a realidade de uma alma tenra, de uma alma que às vezes tem necessidade, de uma alma que se relacionava com Deus, que sabia também desde a sua infância orar a Deus, louvar a Deus, reconhecer o poderio de Deus. Alguém que conhecia, aleluia, ao seu Deus. E neste relacionamento, não é, existente como nós conhecemos, que não é um Deus como uma estátua que nós somente falamos, mas alguém, o nosso Deus, que se relaciona, que responde, que atua por nós e em nós, enfim, Davi era esta pessoa. No entanto, na sua vida, quando eu leio estes 3 versículos, eu encontro duro porque algumas vezes nós passamos situações como essa. Deus permite este homem escrever o que para a minha pessoa e talvez para você foi algo que já vivemos. Foi algo que talvez estejamos vivendo hoje em nossas vidas. E Davi diz: livra-me, ó Deus, porque as águas entraram até a minha alma. E quando ele fala das águas aqui, ele está falando das amarguras, dos problemas. Ou seja, ele usa logo mais a palavra atolar, não é? De lama. Então a água, ela se avoluma, ela incapacita a gente de andar, ela cresce, né? E ele diz aqui, olha, chegou de uma tal maneira que estas águas entraram na minha alma. Isso é forte para alguém que confia em Deus, como é o caso de Davi ou cada um de nós, porque nós sempre tentamos manter os problemas na orla, como que numa praia ou num rio que seja, mas que fique na orla, e nós sempre temos comunicação uns com os outros, ou até quando alguém nos pergunta como está, a gente diz que está tudo sob controle, pedimos oração, mas Deus está sob controle, está na mão de Deus, o Senhor está obrando, e nós mantemos essas situações como que na orla da nossa vida, querendo mantê-la aí.
No entanto, há realidades na vida que esta água parece que não para de subir. O volume daquele rio começa a subir e Davi aqui ele fala esta colocação que ele não teve como parar mais. Foi tão grande, foi tão forte, foi tão longo que entrou na alma dele. E quando isso acontece, significa que a alma dele ficou afogada. A alma dele parou, não podia mais respirar, porque quando nós nos atolamos na água, então há esta asfixia, há esta parálise, nós não conseguimos mais nos mover como antes. Veja o que diz depois: atolei-me em profundo lamaçal. A água suja de lama, um lamaçal, ele diz que o que é atolado? É que eu não consigo mais andar. Ou seja, esta realidade das águas que subiram, que chegaram a entrar na minha alma, agora me levaram a uma situação pior, que eu estou atolado num lamaçal. E quem está atolado, você já sabe, já viu com certeza, um carro atolado, um animal atolado, ele precisa de ajuda para sair. Ele sozinho, por suas forças, já não sai mais. Ali, se não tiver ajuda nenhuma, é esperar a morte, porque está atolado. Não tem forças, não tem condições, a lama, o peso daquela realidade o venceu. Ele diz: entrei na profundeza das águas e a corrente me leva. Esta é a terceira realidade que ele colocou. 3, as águas entraram na minha alma, ou seja, atingiu aonde estava a minha esperança. Na alma fica a esperança, na alma fica, é isso que eu falei, a gente mantém na orla com aquela esperança em Deus, esperança que vai melhorar. Mas ele diz, foi tanto que as águas entraram na minha alma, e quando entra na alma, aí não há como manter a alegria, manter o bom ânimo, manter as boas palavras. É uma situação que parece que não tem saída, e ele descreve com as próprias palavras seguintes: atolado como num lamaçal, eu não consigo me mover. E agora o que resta é o que ele diz como terceira palavra: as correntes me levam. Quando nessa situação, aquilo que chegue, aleluia, à nossa vida, as correntes que cheguem à nossa vida, acabam nos levando. Quando antes nós tínhamos controle, quando antes nós mantínhamos as situações ao derredor e tínhamos um certo controle interno, há situações na vida, há momentos, principalmente quando o tempo passa e nada melhora, pelo contrário, se avoluma, que nós podemos nos sentir como Davi se sentiu neste momento. Não há mais forças para mover e o que eu sinto agora é que as correntes estão me levando. Eu não tenho mais força em mim de lutar sozinho. Eu já não consigo mais lutar por um ideal. Talvez eu não consiga mais nem vê-lo, nem entendê-lo mais. Eu não consiga mais clamar a Deus por algo, por um ideal, porque eu já não consigo entender nada do que está acontecendo, por que está acontecendo. E esta era a situação de Davi. Ele disse, terminando o versículo 3 que nós vamos ler: eu estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Então o terceiro versículo, ele, depois de narrar a situação que ele se entende, que ele se vê, que ele se enxerga, ele diz que neste tempo todo ele tem clamado ao seu Deus, a ponto de que a sua garganta se seca. Eu estou cansado, todo este tempo eu estive clamando e estou desfalecendo. E o que acontece em nossas vidas é que algumas vezes Deus permite-nos passar por situações como esta. E não é que ele não esteja vendo, não é que ele não tenha propósito, mas está aqui Davi em um destes pontos que talvez eu e você possamos conhecê-lo. Mas a palavra final do 3, ele diz: mas tudo isso eu fiz esperando no meu Deus, agora eu estou sem força. Quero saltar com você para o versículo 13 e nós vamos ler os 3 versículos que se seguem. Diz o texto: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca
sobre mim. Então o pedido de Davi agora foi bem interessante. Ele faz esta oração direto àquilo que ele estava sofrendo. Davi clama diretamente às situações da maneira que ele viu a água, a corrente e a lama, ele agora ora ao Senhor. Mas a primeira palavra que ele coloca no 13 é que eu te busquei num tempo aceitável. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. Quando sobe esta situação e às vezes o desejo humano, o clamor da alma é desistir, como estava Davi. No entanto, ele diz aqui neste versículo, mas eu te clamei em tempo aceitável. Nós devemos buscar ao Senhor, mesmo na calamidade, em tempo aceitável. Muitos vão com a corrente e já estão bem longe, já procuraram outros caminhos, outras alternativas, pessoas que conheciam a Deus, muitas vezes se vão por correntes e se enxergam buscando outros deuses, outras curas, outras soluções longe de Deus. E quando vão buscar a Deus, já não é mais o tempo aceitável. Mas Davi disse, eu te busquei em tempo aceitável, ouve-me segundo a tua misericórdia. Queridos irmãos, nós podemos confiar na misericórdia e, como ele disse aqui, na verdade da salvação do Senhor. Deus está pronto sempre para atuar com a sua misericórdia e com a sua mão de salvação. É somente nós continuarmos a clamar ao Senhor, segundo aprendemos na Bíblia Sagrada, porque por mais que nós hoje leiamos este salmo deste sentimento de Davi, e por que não validarmos o sentimento com situações, e ele até menciona, nós vamos estar lendo na próxima meditação, determinadas coisas que eles estavam vivendo, não é que não sejam reais, mas Deus tem poder sobre ela, nós precisamos, como ele sempre fez, refugiarmos-nos no Senhor. Mas as expressões que ele usou no primeiro versículo são sentimentos, não são a realidade. A realidade é o inimigo, a realidade é a enfermidade, a realidade é isso ou aquilo. Mas por mais que eu o dramatizei, porque sinto empatia, porque já senti situações semelhantes a essa, porque sou tão humana como ele, eu tenho que entender com você que isso que ele apresentou, o lamaçal, não é uma realidade, é um sentimento. Então agora ele clama ao Senhor em tempo aceitável, antes de deixar-se levar pela corrente, antes de mudar de direção na sua vida, antes de falar mal, praguejar do próprio Deus, em tempo aceitável. Ele pede ao Senhor, faz a oração ao Senhor, aleluia, e clama a misericórdia e a salvação. E aí no 14 ele diz, tira-me do lamaçal. Eu me entendo no lamaçal, aleluia. Agora ele não estava orando pelo problema, ele estava orando por ele mesmo. Este é o aprendizado para nós hoje. O lamaçal não era o problema é o inimigo, é a doença, é a realidade de saúde, é a realidade do casamento, é a realidade na família, é a realidade no trabalho, entendemos? Este é o problema. É a perseguição, é o que seja. É a falta de alguma coisa que nós precisemos. Este é o problema. Mas o lamaçal não era o problema, era o seu sentimento. Mas agora Davi ora e clama ao Senhor, e isso é importante nós entendermos, percebermos e orarmos também por nós. Porque muitas vezes nós nos atolamos, não é no problema. Se nós continuássemos crendo em Deus, e claro que o problema gerou tudo isso em nossas vidas, eu não tiro isso porque diz que eu me entendo bem na pele de Davi, porque sou tão humana quanto ele, aleluia, e agradeci a Deus por estar aqui este exemplo, mas eu quero mais uma vez esclarecer que ele agora ora por ele, pelo sentimento, ele diz, tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Este lamaçal é psicológico, esse lamaçal é da minha alma. Não me deixe atolar, Senhor, salva-me, tira-me. Quem está atolado precisa que alguém o tire, não é isso? Então ele pede a Deus, Senhor, me tira daqui. E muitas vezes é o que nós precisamos. O que nós precisamos é sair do lamaçal, que às vezes nós fazemos ele maior do que o problema. Vamos ser sinceros conosco. O problema ainda está sob controle. Nós não fomos acometidos do pior, talvez não estamos na pena, na beira da morte num hospital. Talvez não estamos comendo como aquela viúva o último bolinho de
de seu azeite com a sua farinha. Não estamos aí, não é a calamidade, e até estes neste lugar puderam olhar para Deus e pedir socorro. Mas muitos de nós, muito antes, mas pelo sofrer, nos envolvemos na alma num lamaçal maior do que é o nosso problema. Digo isso porque já vivi também. Eu tenho certeza que esta foi realidade algumas vezes e até hoje eu aprendi delas, confesso a você que aprendi delas, porque depois de passar por algumas delas, eu olhei para trás e eu disse, gente, é verdade. Aquela irmã que me aconselhava, ela estava certa, porque ela estava vendo de fora. Quando nós vemos de dentro do problema, nós só vemos o problema e nós nos entramos num lamaçal, mas quem vê de fora diz, olha, ainda há solução, seja forte, confie no Senhor. Mas agora Davi estava aqui sozinho diante do Senhor e a oração dele foi sábia. Deus dirigiu, porque Deus é misericordioso, ele pediu a misericórdia do Senhor, ele disse, me tira deste lamaçal, não me deixe atolado, sabe por quê? Porque este atolar vai nos matar, quem não sai da lama, quem fica lá sem ajuda morre, e muitos crentes morrem espiritualmente, se perdem, se deixam ir levar pela corrente, porque se atolam no lamaçal e não pedem ao Senhor, já não é mais pelo problema, porque às vezes até este passa, mas a pessoa continua no lamaçal, por causa daquilo que aquele disse, por causa da perseguição daquela que fez, por causa da situação esta ou aquela. O lamaçal é que os envolve. Não me leve, disse o salmista no versículo 15, a corrente das águas. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, porque em momentos como esse as correntes virão. Outros caminhos serão apresentados. Nós veremos solução em outras filosofias, em outros conselhos, em outras palavras, em outras religiões, em outros encontros, que nós antes dizíamos, mas isto não é o evangelho verdadeiro, não vá. Clame ao Senhor, Senhor, socorre-me, tira-me do lamaçal, eu não quero que as correntes me levem. Quantos vão por correntes enganosas? Porque se encontram neste lamaçal, que o sangue de Jesus nos cubra em nome de Jesus. Quando o lamaçal te cobrir, querido irmão, querida irmã, aleluia, Manuela, quando o lamaçal te cobrir, peça ao Senhor me tire e não me deixe ser levado. Eu agradeço a Deus porque até aqui não fui, aleluia, mas reconheço que muitos foram e eu não sou menos suscetível, por isso como Davi devemos clamar. Que nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Que nós possamos ter força e continuar lutando em meio às nossas lutas, mas se um dia a nossa alma se encher de água, a nossa vida se sentir como na lama atolados, aleluia, a nossa situação está que as correntes já começam a nos levar, que possamos, como Davi, clamar a oração em tempo aceitável, porque o Senhor está pronto a nos socorrer e nos tirar. Agora não é da situação, mas a nossa alma deste lugar, para que nós possamos voltar à liberdade e ver a mão do Senhor obrando